O libertarianismo se baseia no direito natural, e o assalto é um crime onde há uma violação de propriedade mediante o uso da força física. Quando uma pessoa é assaltada, ela só entrega os seus bens porque existe uma ameaça de violência. Se a pessoa não entregar os seus bens para o assaltante, ela pode sofrer uma violência e até ser morta. Por isso, o assalto é um crime que atenta contra o direito à vida. E o que é o direito à vida? Nada mais é do que o direito dos indivíduos à sua propriedade do próprio corpo. O direito à vida é uma subcategoria do direito à propriedade privada. Quando um criminoso viola um direito natural, ele perde esse direito. Se um criminoso ameaça o seu direito à vida, isso significa que ele perde o seu direito à vida. E como o assalto é uma ameaça ao direito à vida, logo o assalto pode ser punido com a morte. Por isso eu defendo a pena de morte para assaltantes. E isso vale também para menores de idade. Afinal, o direito natural não distingue entre menor e maior de idade. Essa maioridade penal é algo completamente arbitrário, inventado pelo ser humano. Não existe isso no direito natural. O direito natural entende apenas o indivíduo. Esse indivíduo tem direitos de propriedade privada sobre recursos escassos, incluindo seu próprio corpo. E se o indivíduo viola o direito à propriedade, ele perde esse direito. Então o assaltante perde o seu direito à vida. E não importa a idade dele. Isso não faz a menor diferença. Além disso, qualquer pessoa que tem consciência suficiente para cometer um crime, é óbvio que essa pessoa é consciente. O assalto é um crime premeditado. Então não existe uma pessoa que cometeu um assalto e não tem consciência do que está fazendo. Isso não existe. Já que o assaltante perde o seu direito à vida, logo está justificado matar um assaltante. Então eu defendo que a população deveria linchar até a morte os assaltantes. O objetivo do linchamento não é corrigir, porque ninguém é obrigado a corrigir os outros. Ninguém é obrigado a educar ninguém. Não existe direito à educação. Existe apenas um direito, que é a propriedade privada. Se o assaltante violou esse direito, perdeu esse direito, as pessoas podem puni-lo. Pessoas honestas de bem, que estão cansadas de ser assaltadas, que não querem que ele volte a roubá-las e assaltá-las, podem matar o assaltante porque ele não tem direitos, já que, pela lei natural, ele não pode reivindicar seus direitos, porque ele mesmo violou esse direito. Você não tem o direito de impedir alguém de punir um assaltante ou um bandido que cometeu um crime pior do que o assalto, claro, que também pode ser condenado à morte. Você pode, no máximo, exigir provas do crime. Claro que se não houver provas, você não pode condenar alguém sem provas. Porém, o que impede as pessoas de fazer justiça é o Estado. Essa falsa instituição que cria uma falsa lei que protege os bandidos, começando pelo próprio Estado, que é uma organização criminosa. Afinal, é uma organização que depende do roubo através de impostos para existir, porque imposto é roubo. Portanto, a própria existência do Estado depende da violação de propriedade privada. E se vocês quiserem entender melhor sobre isso, assistam meu vídeo O Estado é Legítimo? Ponto de interrogação, onde eu explico nos mínimos detalhes todos os motivos pelo qual o Estado não é legítimo. Além disso, a polícia, além de não ajudar a punir assaltantes, ela ainda impede as pessoas de punirem, pois além da polícia prender assaltante apenas para soltá-los em pouquíssimo tempo, para que eles voltem a cometer mais crimes ainda, ela ainda ameaça sequestrar as pessoas que punirem devidamente um bandido. Se você realmente punir um bandido com a morte, um assaltante, um estuprador, um assassino, com a morte, a polícia vai prender você, o inocente, a vítima. Tem mais probabilidade de uma vítima ser presa e continuar presa por ter punido um bandido do que o próprio bandido ficar preso. Portanto, a polícia serve como proteção dos bandidos e não o contrário, proteção das vítimas. Assim, a polícia não ajuda a combater o crime, mas sim ajuda o crime a continuar crescendo gradativamente. E além disso, a polícia impede o cidadão de se armar. Obviamente, se você tiver uma arma, for uma pessoa inocente, você vai preso. Qual a solução para esse problema? Da criminalidade, dos assaltos, dos arrastões, de bandidos impunes, reincidentes? A solução é que a população de bem e honesta deveria se armar
matar pesadamente, todas as armas deveriam ser permitidas e, de fato, esse é o direito natural do indivíduo, o direito de se armar da forma que ele quiser, que nada mais é do que o direito de ter a sua propriedade privada e fazer com a sua propriedade privada o que quer que seja, desde que não interfira na propriedade privada dos outros. Esse é o direito natural do ser humano. E o Estado, ao interferir nesse direito, é um violador da propriedade privada. Interferir no direito do indivíduo se armar por si só é um crime. Se a população fosse armada, ela mataria os bandidos, e bandido tem que morrer mesmo. Bandido bom é um bandido morto. Assim, acabando com a criminalidade e criando uma cultura de pessoas de bem que respeitam a propriedade privada. Diferente da cultura que nós temos hoje, que é uma cultura de proteção aos bandidos, de pena dos bandidos, e onde os bandidos são pegos pela polícia e soltos para cometer mais crime. Morto não reincide em crime. Portanto, bandido bom é bandido morto. E assim nós teremos reincidência zero. O que eu falei até aqui, para pessoas de bem, para pessoas honestas e pessoas inteligentes, é suficiente. Mas especialmente para os esquerdistas, eu vou fazer mais uma observação. Alguns esquerdistas dizem que a criminalidade é um fruto da pobreza. Mas a criminalidade não é um fruto da pobreza, ela é um fruto do mal inerente ao ser humano e de uma cultura que não respeita a propriedade privada e uma cultura de impunidade, onde a impunidade é considerada normal para a sociedade. Isso é uma doença da sociedade. A impunidade não é normal, é algo bizarro, é algo repulsivo. Impunidade de bandidos é a barbárie. Quanto mais impunes os bandidos ficam, mais imoral é a nossa sociedade. Uma sociedade que considera normal o crime e a bandidagem. Para que haja menos crimes, os crimes devem ser duramente penalizados e os bandidos devem ser desprezados e odiados pela cultura. O que devemos amar é a justiça e o bem, e não o crime e o mal. Para finalizar, quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Quem defende a vida de bandidos defende a morte de inocentes, porque a impunidade traz morte para inocentes. Quem tem pena de bandidos não tem pena de inocentes, e quem ama bandidos odeia inocentes. Amar o mal não é uma virtude. Devemos amar o bem, a justiça, a verdade, e odiar o mal, o crime, a falsidade. Uma pessoa moral e virtuosa deve amar o bem e odiar o mal. Muito obrigado por assistir, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.